em conta. O do bolsonarismo é um ataque que faz parte da ideia de que eles definem se você é ou não um inimigo. Olha, se você não tá com o Bolsonaro, você é inimigo, então você é um comunista. Isso é vazio. Então, se você estuda as nossas propostas, a ideia de lei e ordem, você vai falar que nós somos um grupo à direita. Ponto. É um grupo à direita. Qualquer classificação clássica, qualquer literatura, se eu vou botar um professor sério de ciências políticas para estudar, ele vai falar, isso aqui é um grupo de direita. Beleza. Entretanto, a gente tem uma coisa aí, uma característica nossa, minha, do Kim, de todo o time. Nós somos criativos e nós procuramos soluções fora da caixa. Por exemplo, aquilo que eu falei pra você no começo do programa sobre os prefeitos nos interiores do Brasil. Isso é um problema de esquerda ou de direita? Dá pra saber, eu não sei. Eu não sei se é um problema de esquerda ou de direita. É um problema. Eu não tô ligando se a China é comunista, se o Japão é capitalista. Eu não tô ligando. Aí eu quero trazer a melhor proposta possível. E eu vou olhar com generosidade. Eu quero olhar a experiência chinesa de maneira generosa. Eu quero olhar o que Israel faz com startups de maneira generosa. Vou tomar nota. Eu vou olhar Botsuana. Botsuana tá ultrapassando o Brasil. Renda per capita, um monte de coisa. Pô, vou aprender com Botsuana. Vou aprender com Ruanda. Eu acho que é Kigali. Me corrijam aí. Acho que é Kigali a capital da Ruanda. Kigali tem programas de limpeza pública. A cidade mais bem cuidada do que as nossas. Kigali, os caras estão passando por guerra e tudo mais. Então eu vou aprender. Ó, tô tomando aula aqui com os caras. Eu quero aprender como todo mundo e não importa se tem cor de esquerda ou cor de direita. Eu acho isso uma discussão idiota. Agora, em princípios valorativos, eu acredito no direito à vida, acredito em lei e ordem, acredito em direito de propriedade. Acho que o motor que induz a criação humana e a capacidade humana de se organizar e gerar riqueza é o indivíduo e é a organização, vamos dizer, privada entre indivíduos. Mas não nego a capacidade que o Estado tem de juntar as forças produtivas pra gente poder acelerar esse processo. Então, sendo essa pessoa, sim, dá pra colocar que eu sou de direita, mas eu e o nosso time somos um grupo que imagina soluções e estuda essas soluções sem se preocupar com rótulos. Quem que é extrema-direita? Eu nem sei definir o que é extrema-direita. O que é extrema-direita? É um grupo hiper-racista de algum país? Eu não sei colocar o que é um extremista de direita. Tomando chá de cadeira, às vezes o vagabundo vai embora. Enquanto ele tem que fazer ocorrência lá com a Polícia Civil. Tem muita coisa muito mal feita na forma como o Estado brasileiro conduz o sistema. O nosso Código Penal é dos anos 40. Não existia a ideia de facção criminosa nos anos 40. Não existia. Então o nosso Código Penal é feito para outro mundo. É um outro mundo. A ideia de uma facção criminosa que vai fazer ocupação territorial para distribuir serviços que o Estado ou empresas são concessões provém, tipo Gatunete, como gás, não existia nos anos 40. Então, o legislador, a nossa legislação é velha. E ela também não responde a hoje, vamos dizer, facções criminosas fortemente armadas, que fazem, por exemplo, exportação de droga. Boa parte do faturamento do PCC, ele não é sobre, vamos dizer, você vender a droga aqui. É sobre você pegar uma droga que vem da Bolívia, ela passa pelo Mato Grosso do Sul, ela passa por São Paulo, e ela é enviada pra Europa pelo Porto Santo. Ninguém nem precisou consumir aquela cocaína aqui. Mas o PCC ganhou por conseguir colocar em território europeu, ou na África, ou nos Estados Unidos, droga. E aí ele ganha muito. E aí esse dinheiro é reinvestido aqui. Por isso que o PCC tem toda uma operação gigantesca de lavagem de dinheiro. Posto de gasolina, Posto de gasolina, contrabando. Cara, empresas de hedge fund, né? Putz. Eles estão no mercado financeiro. Bet. Eles montaram Funk, MC Rian foi preso, lavagem de dinheiro usando show, ou seja, todo um aparato multibilionário de lavagem de um dinheiro que, dentre outras coisas, vem da exportação da droga. Por que isso não para o Brasil, cara? Por que a gente não faz alguma coisa pra não virar um narco-estado? Por que, tipo, não vai dar em nada isso, daqui a pouco o pessoal esquece? Pelo mesmo motivo que as pessoas não ligam pra não ter saneamento básico no Maranhão. Todo mundo naturalizou. Nós naturalizamos o absurdo. E a gente só percebe que é absurdo. Buenos Aires, se for pra outros países do terceiro mundo, se for pra Lima, no Peru, é melhor. Já sente diferente. Entendeu? Assim, a vida não precisa ser assim. Só que as pessoas não entendem. As pessoas, infelizmente, naturalizam. E mais, você vai naturalizar quando até a mídia, quando até seus professores na faculdade, quando todo mundo falar pra você que é pra você naturalizar, que é pra aceitar que a favela é parte de você, que você é um favelado também, que a tua cultura tem que ter o funk, que tem que ter lá a Bruna Marquezine rebolando com o cara, que é aquele bando de gringo, filha da mãe, canalha, vagabundo, que vai lá na favela, não sei se é uma Rocinha, no Rio de Janeiro, aí entra aquela música, boa noite, povo, aí vem um drone, aí mostra o drone indo embora, nossa, estou numa favela. Eles vêm fazer esse turismo da pobreza com a gente, e a gente aceita porque a gente acha que isso é ser Brasil. Aqui é Brasil. Não, cara, nenhum lugar sério permite isso. Nenhum lugar sério aceita isso na própria identidade. Só que a gente é forçado a acreditar. A favela venceu. A favela venceu. A favela nunca venceu. A favela nunca venceu. Aquelas pessoas precisam se tornar cidadãos. Elas precisam ser donos do título de propriedade. Elas precisam ter rua arborizada. A criancinha tem que ir na escola tranquila, que não vai ser assaltada, que não vai vir um canalha de uma gangue, como pegaram agora, que estuprou meninos de 7 e 10 anos.
que quando chegar na escola não vai ter um cara vendendo droga na porta da escola, que quando ele vai ter aula, o professor vai ter autoridade pra mandar calar a boca o aluno que não tá se comportando direito, porque os professores não estão aguentando mais, que a escola vai premiar os alunos que tiverem o melhor desempenho, o pai dele, e que essas pessoas vão ter pego um bom transporte pra ir e voltar. Essa é a imaginação de um Brasil decente na favela. Isso é fazer a favela vencer. A favela vencer, a favela deixar de ser favela. A partir do momento que a favela deixou de ser favela, a favela venceu. Ela virou outra coisa. Uma lagarta que virou uma borboleta. Ela virou outra coisa. A favela só vence se ela não for favela. Não existe vitória num lugar em que as pessoas, em 2026, pegam tuberculose, porque elas vivem em becos, e aí a umidade é muito alta, e aí elas desenvolvem, e aí tem mofo e tal, e aí elas ficam com tuberculose, cara. 2026. Isso não é vitória. Pois é. Então não dá pra acreditar em nada disso. Assim, só que nós precisamos, assim, de um presidente, aí eu falo por quê da minha pré-candidatura. De um presidente que aponte, assim, isso tá tudo errado, e não aponte como meme. Eu entendo que as pessoas talvez imaginavam que o Bolsonaro fosse fazer isso. Outras pessoas no passado, quando era criança, imaginavam, o Enéas era isso. Eu lembro que eu fiz meu pai votar no Enéas. Porque você imaginava que alguém vai botar ordem na coisa. Só que não adiantou. As pessoas na época não acreditaram no Enéas. E o Bolsonaro, as pessoas acreditaram demais. E ele dava todos os sinais que ele próprio tinha essa mentalidade da favela que eu tô falando aqui. A mentalidade da leniência com o errado. Porque ele próprio errava muito na vida pessoal dele, na vida profissional, na vida política dele, os filhos dele também. E as pessoas foram aceitando. Pois bem, tem que chegar alguém que vai ser presidente da República e vai explicar, esta cultura tem que deixar de existir. Se a gente quiser ser um país sério. Se você quiser, você mora num lugar muito humilde no interior do Maranhão, no interior do Piauí, entenda, não existe essa lógica que você vai receber um emprego da prefeitura só pra receber, pra trabalhar e apoiar o prefeito. Entendeu? Você que é uma pessoa de 25 a 30 anos, não existe essa ideia de que você vai receber Bolsa Família sempre. Porque uma hora vai acabar o dinheiro do cara, sei lá, do Paraná, que é motoboy e que tá trabalhando. Não dá. Alguém vai ter que falar que este tipo de Brasil não dá pra existir. A gente vai ter que mudar. Isso se o Brasil quiser existir. Porque não vai dar pra ficar por muito tempo tendo um país em que o motoboy aqui em São Paulo, que tá assistindo a gente, que tá ralando, ele vai ter que pagar um valor absurdo pra comprar um celular, que pode ser roubado no outro dia no meio da rua, e boa parte dos impostos estão sendo pra pagar um show do Wesley Safadão numa cidade como Cochichola, de 1.800 habitantes, 1.800 habitantes no interior da Paraíba, que pagou 1,3 milhões pro Safadão fazer um show. Isso é um pacto que não tá fazendo sentido. Faz sentido pro Safadão, que disse que não tem problema nenhum. Se alguém chamar ele pra fazer um show, ele faz um show numa cidade que não tem nenhuma capacidade de se autossustentar. Agora não faz sentido, sei lá, pro Wesley, que é motoqueiro, que tá ralando, e pra ele não existe 6 por 1, pra ele é 7 por 0, fazendo a grana dele, pagando imposto absurdo pra comer. Não tá dando. Eu tô do lado do Wesley, não Safadão. Eu tô do lado do Wesley motoqueiro. Entendeu? Então eu tenho que escolher um time. O Wesley motoqueiro e não o Wesley Safadão. Elas acreditavam que se tirasse o PT do poder, dava pra ter algo diferente. E as pessoas defendiam pautas e não cultuavam uma pessoa. Então quando a gente defendeu pauta, a gente defendeu a Lava Jato, o impeachment da Dilma, reformas, prisão do Lula. E tudo isso aconteceu. Quando os brasileiros passaram a apoiar apenas a pessoa, que era o Bolsonaro, o Brasil perdeu. A Lava Jato acabou, o Lula voltou. E aí a gente tá hoje com o Brasil sem esperança nenhuma, a ponto de ter o maior escândalo de corrupção da nossa história acontecendo agora, que é basicamente o escândalo do Banco Master, e ninguém quer sair às ruas, porque ninguém acredita mais em nada. E esse é um momento que o Brasil não tem nenhuma esperança. O brasileiro, ele perdeu esperança em absolutamente tudo. Especialmente as pessoas com mais de 30, 40 anos. Sinto isso, as realmente. Pessoas da minha geração, da sua geração também. Na minha geração. Porque é uma geração que o Brasil não se realizou. A gente passou umas 3 levas de agora vai. Depois do tempo você fala, quer saber? Muda governo, entra governo, é a mesma coisa. Isso. E é ruim isso. Esse Muito sentimento ruim. É muito ruim, porque não aconteceu. O Brasil não aconteceu pra minha geração. Tinha oportunidade. Lógico. Imagina um cara, eu tô com 42 anos. Um cara da minha geração achava assim, vou fazer a faculdade, estudei, fiz a faculdade, vou arrumar um trampo, vou crescer na empresa, talvez mude pra outra pra ter uma promoção, vou comprar uma casa, casei. Não aconteceu isso. Não aconteceu. Essa geração minha, já em 2008 teve uma crise, então teve a crise mundial em 2008. O Brasil teve uma outra crise em 2013, 14, 15. Crise econômica. Então essa pessoa perdeu tudo. Aí quando viu esse cara que fez a faculdade, tá tendo que fazer Uber pra sobreviver. E aí ele, não, agora é Bolsonaro, agora vai. Aí não foi. Aí volta o Lula e fala, vou te dar uma picanha. Picanha? E não teve picanha nenhuma também. Então esse cara acha que viver no Brasil é uma desgraça. E aí o que tá acontecendo? As pessoas estão indo embora do Brasil. O Brasil que sempre foi um país de imigrantes. Um país assim, especialmente se você é do centro-sul do Brasil, você provavelmente vai lembrar que seu avô ou sua avó veio de algum lugar diferente do mundo. Hoje não é mais assim. O brasileiro vai embora. O brasileiro tá procurando emprego em outros lugares. E isso tá acontecendo porque as pessoas perderam a esperança do Brasil. Aí são piadas. O Brasil é um bostil. O Brasil não vai dar nada. Ou, o Brasil é um cachorro caramelo. Aí o PT se aproveita disso. Não, é a soberania com o cachorro caramelo. Pô, cara, a gente não é isso. A gente perdeu essa energia vital que poderia fazer a gente ser uma das grandes potências do mundo. E aí o que eu tô tentando fazer? Eu acredito muito. Eu sou meio louco nesse sentido. Cara, o Brasil tem tudo pra ser um dos 5 maiores países do mundo. E por que tem tudo pra ser? Esse é o cálculo que eu jogo pra todo mundo que é negativo. O Brasil tem um monte de problema. A gente tá com uma janela de oportunidade incrível aí pela frente. Exatamente,
Exatamente. Terras raras. O Brasil, antes de eu chegar na Terra Rara, Tá. o Brasil tem um dos maiores territórios do mundo? Sim. Assim como a Austrália, assim como a Rússia, assim como os Estados Unidos, assim como a Índia, assim como China. Mas tem uma diferença. Calma, vou chegar É. aí. 2, o Brasil tem grande população? Sim, tem mais de 200 milhões de habitantes. 3, o Brasil tem uma economia grande? Deveria ser maior, mas é top 10. Então, das grandes nações do mundo que dão um checklist nisso aí, são poucas que vão chegar nesse Sim. enquadramento. Eu colocaria 5 e incluiria a União Europeia como sexto. Que China, China, Estados Unidos, Rússia, Índia, Estados Unidos, E Brasil a e União comunidade, Europeia, vamos botar comunidade assim. Então, europeia. o Brasil deveria jogar nessa liga. Essa é a liga do Brasil jogar. Além de tudo, o Brasil tem energia disponível abundante, de todas as matrizes, especialmente as mais limpas. Isso inclui urânio, isso inclui energia nuclear, que não tem que ter tabu de falar em Sim. usar. O Brasil tem terras agricultáveis. Não é igual, tem um grande pedaço aí da Groenlândia. Você não vai plantar na Groenlândia. A gente tem recursos hídricos abundantes. A gente tem petróleo. A gente tem um clima quente que permite que você tenha, por exemplo, 2 safras no ano. Ou seja, o Brasil é um país abençoado nesses termos. Água, Água, demais. Descobriram debaixo da Amazônia água por não sei quantas décadas aí Exato. para a humanidade. Então, onde eu vou chegar? Em condições normais de temperatura e pressão, se a gente não se sabotar, a gente é top 5 no mundo. Agora, se você perguntar pra qualquer brasileiro se o Brasil é hoje uma nação que tem condição de sentar na mesa com os grandes, as pessoas vão dar risada. É. A gente acha que a gente é ridículo, que a gente é um país eco. Pois bem, a gente precisa de um plano. O problema do Brasil é um problema de liderança. É como se a gente fosse um time de futebol que tem bons jogadores, mas o técnico é um imbecil. E este é o grande problema do Brasil. Nós escolhemos a pior comissão técnica assim, possível. E em todos os termos, não tô falando só do Lula, do presidente da República. Eu tô falando, por exemplo, que o Tribunal de Contas da União, ou nomeações para órgãos que as pessoas nem sabem o nome, vão ser feitas por figuras que vêm dos piores estados em termos de administração do Brasil. O que eu quero dizer? O Maranhão, o Amapá, o Acre, que são lugares mal administrados, lugares onde tem muita corrupção, onde uma parte dos municípios não se sustentam, eles mandam mais do que São Paulo. E aí os lugares mais mal administrados colocam os políticos que mandam em tudo. Então, tem algum sentido em eu pegar, por exemplo, montar a comissão técnica da seleção brasileira com jogadores que estão na Série C, foram rebaixados? Com um técnico, com massagista, com fisioterapeuta? Não. Não faz sentido. Mas é o que a gente faz na política. Então, um estado... Eu visitei o Maranhão. Beijo pra todo mundo do Maranhão. Vocês sabem que eu tô falando verdade. A galera do Maranhão sabe. Eles são administrados pela pior classe política do Brasil. Dito isso, eles mandam muito mais do que administradores públicos e políticos e lideranças de estados mais bem administrados.